Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Esse programa que é produzido pela TV Grandourados e também transmitido pela TV Com Brasil e transmitido para todo o Brasil. Nossa gratidão a você que nos acompanha de toda parte aí do nosso país. É uma alegria chegar até você com esta programação, levar as notícias aqui do Mato Grosso do Sul e deixar aqui o convite para você vir conhecer o nosso querido estado do Mato Grosso do Sul, terra de gente boa, terra de muita produção de soja, de milho, de algodão, da economia familiar, produção de cultura, tanta coisa boa para o nosso país. Nossa gratidão a você que nos acompanha. Venha conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, capital, Campo Grande. As atrações tão bonitas lá de Campo Grande, uma cidade, uma capital tão linda, bela. Conhecer também o Pantanal, sul mato-grossense, indo ali até Corumbá, uma região muito linda, nossos pântanos. Conhecer também a região de Bonito. Bonito é uma região de passeio, o mundo inteiro tem os olhos voltados para Bonito. Tantas opções ali de balneários e tanta coisa bonita para você ver. É por isso que chama Bonito. Alguém diz, tinha que chamar Lindo, mas tá bom, chama Bonito. Venha conhecer. Conhecer também aqui a cidade de Dourados, a segunda cidade mais importante do estado, a primeira do interior, depois da capital. Dourados é a maior cidade aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Venha conhecê-la. Uma cidade linda, de muitas oportunidades também. Será uma alegria. Vindo aqui, não deixe de visitar a Igreja Presbiteriana de Dourados. Será um prazer recebê-lo ali, a Igreja Presbiteriana Central de Dourados, aqui também conhecido como a Igreja do Relógio. É isto. Mato Grosso do Sul, vale a pena colocar aí no seu roteiro, tá bom? Nós vamos dar um intervalo e voltamos. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a esperança em Cristo. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Hoje o texto que nós vamos ler aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco é o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, o versículo 14, que diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Esse texto é muito curto e direto. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. O Evangelho, o cristianismo, é a religião da esperança, porque é a religião da ressurreição. Não é aquele que estava vivo e agora está morto. É aquele que estava morto e agora está vivo. Jesus morreu e ressuscitou. Os dois pilares principais aqui da nossa fé cristã é a morte de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados e a ressurreição de Cristo no terceiro dia para a nossa justificação, para a nossa esperança. O Evangelho é o Evangelho da esperança, porque o morto ressuscitou. Certo cineasta americano diz que a nossa cultura é uma cultura assombrada por Cristo. Eu concordo com ele. A nossa cultura é meio assombrada por Cristo. Por quê? Mataram Cristo, ele ressuscitou. Foram lá no túmulo, o túmulo estava vazio. Fizeram todo tipo de tentativa de abafar a notícia da ressurreição de Cristo, mas um grupo de simples galileus
espalharam essa notícia e não deixou essa notícia ser abafada. O próprio Cristo ressurreto aparece para os seus discípulos e aparece para mais de 500 testemunhas. Não existe uma forma melhor de você demonstrar uma verdade do que quando você aparece para as pessoas. E Tomé apalpa no corpo de Cristo ressurreto. Ele entra em portas fechadas onde estavam os discípulos reunidos, mostrando o modelo de um corpo glorioso após a ressurreição. E agora é o modelo da ressurreição final dos crentes, quando Cristo voltar. Aliás, dos crentes não, de justos e ímpios, todos ressuscitarão. Então, a nossa cultura vive assombrada por Cristo, porque matam, ele ressuscita, subiu ao céu e prometeu que vai voltar para julgar a terra, para buscar a sua igreja. E até aqueles que tentam se convencer da incredulidade, de que Jesus não vai voltar a nada, que não vai ter fim do mundo, coisa nenhuma, quando volta para casa, que coloca a cabeça no travesseiro e fala assim: mas e se isso for verdade? E se esses crentes estiverem certo? O que vai ser da nossa vida? Então a nossa cultura vive assombrada por Cristo mesmo. Mas não é a nossa cultura, é o mundo inteiro vive assombrado por Cristo, porque mata, ele ressuscita, subiu ao céu, promete que vai voltar e vai julgar os homens, a consciência dos homens, os atos dos homens, a imoralidade, a moral e a ética dos homens serão julgados no seu tribunal. Muitos não creem nele, mas vivem assombrados por ele. Então eu acho que é melhor você crer em Cristo como seu Salvador, porque no dia que você partir deste mundo, você parte em segurança e não com esse assombro na sua alma. Paulo está dizendo aqui: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e é vã nossa fé. A Bíblia, na linguagem de hoje, traz esse texto com o seguinte, com as seguintes palavras, com a seguinte narrativa: e se Cristo não ressuscitou, nós não temos nada para pregar, e vocês não têm nada para crer. Se Cristo não ressuscitou, o pilar da nossa esperança ruiu. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. E ele voltará para julgar a terra. Então, o Evangelho é o Evangelho da esperança. Quando nós sepultamos um ente querido, vou fazer isso ainda hoje. Quando sepultamos um ente querido, pessoa da nossa comunhão cristã, que descansou em Cristo, nós sepultamos aquele ente querido na plena convicção de que ali onde nós o depositamos, naquele túmulo, dali ele se levantará na volta de Cristo. Quando Cristo voltar, e os mortos ressuscitarão, justos e ímpios. E quando eu falo justos e ímpios, é muito interessante a ressurreição final, quando Cristo voltar para julgar a terra no fim dos tempos. Muitas pessoas morrem negando a ressurreição. Eu não acredito na ressurreição. Eu sempre tenho dito o seguinte: pelas Escrituras nós temos toda a segurança para afirmar isto. Acreditando ou não na ressurreição, você vai ressuscitar do mesmo jeito. É melhor você acreditar na ressurreição. Acreditando ou não, você vai ressuscitar do mesmo jeito. E o modelo da ressurreição é Cristo. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. É por isso que Paulo está dizendo: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Nós não temos nada para pregar, você não tem nada para crer, não haveria nenhuma esperança para nós se o nosso Redentor não tivesse vivo. Esses tempos alguém fez uma observação muito inteligente. Por que as pessoas no mundo têm tanto ódio de Cristo? Engraçado, porque Jesus viveu só para fazer o bem. Ele pegava aquela pessoa mais desiludida e dava a ele esperança. Ele
chegou num velório e ressuscitou morto. 10 leprosos, isolados da família, da sociedade, sofrendo as dores, as inquietações da sua lepra, e clamam por ele. Ele curou aqueles 10 leprosos. Olha a prática de Jesus. Você nunca viu Jesus fazendo qualquer atrocidade humana. Pelo contrário, as profecias diziam, e o ministério de Jesus confirmou, que ele nunca esmagou a cana quebrada, nem apagou a torcida que fumega. Ele nunca apagou o menor veio de esperança no coração humano. E por que as pessoas têm ódio de Cristo? É porque ele está vivo. Nero cometeu as maiores atrocidades da história. Ninguém tem tanto ódio de Nero como tem de Cristo. Por quê? Porque Nero está morto. O ódio que o mundo nutre de Cristo é porque ele está vivo. Os outros não são esquecidos pela história, porque eles estão mortos, estão lá no túmulo. Então Jesus é aquele que Apocalipse diz que esteve morto, mas tornou a viver. Está vivo. A ressurreição de Cristo é o modelo da ressurreição final, é o modelo da nossa esperança. Ele ressuscitou para a nossa justificação, para consumar esta obra gloriosa que ele veio realizar. Então, quando Paulo fala isso, é porque tinha alguns lá em Corinto que estavam negando a ressurreição dos mortos, dizendo que os mortos não ressuscitarão e quem morre não tem mais esperança. E eu vou falar mais sobre a esperança no nosso segundo bloco. Então Paulo está dizendo, olha, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação e seria vã a nossa fé. Mas Paulo mesmo, ele deparou com Cristo ressurreto. Os apóstolos todos tiveram contato com Cristo ressurreto, e mais de 500 irmãos tiveram contato com Cristo ressurreto. E ele subiu aos céus à vista de todos eles. E prometeu que voltará para ressuscitar os mortos, para colocar fim a esta era. É o fim do mundo mesmo. Colocará fim a esta era para começar uma nova realidade, separar os justos dos ímpios. E nós podemos ter plena convicção disso, porque Jesus ressuscitou, está vivo. Ele fará isso porque ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para completar este programa, este assunto. Não saia daí. Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado no programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui na TV Grandourados e também na TV Com Brasil. Meu abraço ao nosso diretor Rubens, a Roseli e toda a sua equipe, aqui na TV Grandourados. Nosso abraço também a você que nos acompanha neste programa, tanto na TV Grandourados quanto na TV Com Brasil, pela transmissão através destes canais. E o convite para você vir a Dourados e conhecer a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Será uma alegria recebê-lo ali. Nós temos uma programação muito dinâmica na igreja, focada na Palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana do Brasil, se você estiver perto de uma aí, frequente, tem escola dominical, todos os domingos pela manhã, tem culto, tem trabalhos durante a semana. Uma igreja que foca o ensino das Escrituras, a Palavra de Deus, e que crê na Palavra de Deus como nossa única regra de fé e de prática. E quando nós lemos um texto maravilhoso como esse aqui das Escrituras, nosso coração enche de gozo, de esperança. Tem um texto de Tessalonicenses que Paulo fala assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança.
Paulo pregou o evangelho para um mundo pagão, um mundo sem esperança, sem Cristo, sem esperança. A ressurreição de Cristo, quando anunciada nessas culturas, nesses povos, trouxe um alento à alma humana, porque trouxe esperança. É por isso que Paulo fala: não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Há muita superstição com respeito aos mortos. Para nós que cremos em Cristo como nosso Salvador, a morte é uma inimiga que foi vencida por Cristo na ressurreição. Ou seja, com a ressurreição de Cristo, o Evangelho agora é muito claro para nós que a morte não tem a palavra final sobre a nossa existência. A morte física é apenas um capítulo da nossa história, mas não é o fim da nossa história. É um capítulo da nossa existência, mas não é o fim da existência. A morte física, ela para nós é apenas uma porta que se abre para a eternidade. É tão natural quanto o nascimento. Com o nascimento nós chegamos a este mundo, com a morte física nós partimos deste mundo para a eternidade, para conhecer as coisas maravilhosas que Deus nos preparou para todo aquele que crê em Cristo, no seu Filho, que Ele mandou a este mundo para nos salvar, para todo aquele que crê nele como seu Salvador. Jesus veio a este mundo para nos salvar, e todo aquele que nele crê, quando morre, tem essa esperança gloriosa dos portais da eternidade se abrindo para ele encontrar com o seu Salvador. É por isso que Paulo está falando assim: eu não quero que sejais ignorantes com respeito aos que morrem ou aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. A esperança é um elemento da nossa fé cristã maravilhosa. Já pensou você viver sem esperança? Como vive mal um ímpio que não crê em Cristo como seu Salvador? Ele vive mal, ele não tem paz para viver, ele não tem paz para morrer, ele não tem esperança da ressurreição. É por isso que Cristo é o divisor de água do coração humano. Se você tem Cristo, você tem tudo que a sua alma precisa e deseja. Se você não tem Cristo, você não tem nada. Pode ter tudo enquanto é riqueza deste mundo, mas você não tem nada, você é um miserável, pobre, cego, sem esperança. Mas em Cristo, até aquele mais miserável dos homens encontra esperança, encontra paz, encontra alegria. É por isso que Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos, diz ele aqui no texto seguinte, versículo 20, sendo ele a primícia dos que dormem. Jesus é a primícia, ele é o primogênito do Pai, ele é o primogênito dos irmãos, ele é o primogênito de toda a família da fé, ele é o nosso irmão mais velho que morreu no nosso lugar, e para nos remir, para nos resgatar, para comprar-nos para Deus com o seu precioso sangue, o sangue de Cristo lá na cruz do Calvário. E ele é a primícia dos que dormem, ele é o modelo da ressurreição final, quando ressuscitaremos com nossos corpos incorruptíveis. E assim que o justo viverá na eternidade no céu e o ímpio viverá a sua eternidade no inferno, um corpo não mais como este nosso que deteriora, é um corpo resistente para toda a eternidade, seja no céu ou no inferno. O que Jesus está nos ensinando na sua palavra, e no caso aqui o apóstolo Paulo, é que em Cristo você pode ter uma esperança diferente, uma vida diferente, um olhar diferente para a vida, um olhar diferente para a existência. Jesus é o modelo, ele é a primícia dos que dormem, todos aqueles que morrem. Jesus é o modelo da ressurreição final. A ressurreição de Cristo é o modelo da nossa ressurreição final. Por isso que a palavra aqui, primícias dos que dormem.
Ou seja, Ele é o que ressuscitou primeiro. Ele é o que vai adiante de nós em tudo. Ele mandou um recado para os discípulos quando Ele ressuscitou, e de dizer aos discípulos que eu irei adiante deles para a Galileia. É para eles subirem lá eu os verei. Ele vai adiante de nós. Ele foi adiante de nós para o céu e disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Ele vai adiante de nós. É só seguirmos os seus passos. É só andarmos com Ele. Então Paulo está nos dando aqui o olho da esperança para enxergarmos a vida, para enxergarmos a eternidade. Está aqui a lente da eternidade. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos nada para pregar e você não teria nada para crer. Mas Cristo ressuscitou dos mortos, está vivo, voltará em glória, e nós temos tudo para pregar, e você tem tudo para crer. Outro aspecto importante desta ressurreição de Cristo é como Ele venceu a morte. Se você pegar esse capítulo 15 de 1 Coríntios, bem lá no final do capítulo, ele vai dizer assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tragada foi a morte pela vitória. Não há mais nenhuma possibilidade da morte ter a palavra final. Cristo tem a palavra final, e a ressurreição de Cristo é o marco da nossa esperança, é o marco da nossa alegria de vivermos uma vida triunfante. Basta você olhar para o contexto da ressurreição de Jesus. Quando Ele foi pregado na cruz, e em meio àquelas atrocidades feitas com Ele, os discípulos se esconderam. Algumas pessoas até negaram sequer conhecê-lo, como o próprio Pedro. Houve um desânimo no coração das pessoas. 2 discípulos caminhando na direção de Emaús, aqueles diálogos dos discípulos lá no caminho de Emaús, que Jesus aproxima deles, e eles vão para casa desiludidos, voltando numa festa, desiludidos para casa, e comentando os últimos episódios, e Jesus aproxima deles e começa um diálogo, e eles disseram para Jesus: nós esperávamos que Ele havia de redimir a Israel, mas as nossas autoridades o mataram e acabou. E Jesus ali ao lado deles. E Jesus então senta com eles à mesa, e no partir do pão, expondo as Escrituras, vai orar, vai agradecer aquele pão, e eles então reconhecem que era Cristo. Quando eles reconhecem que era Cristo, Cristo simplesmente desapareceu do meio deles. E eles voltam correndo para Jerusalém e diziam lá um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele nos expunha as Escrituras? Era o próprio Cristo ressurreto. Aqueles homens desanimados ganham um gás, uma alegria diferente, uma esperança diferente. É assim com aquele que crê em Cristo como seu Salvador. Uma das grandes vitórias da nossa relação com Cristo é que agora nós vivemos sob os poderes da ressurreição de Cristo. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é que opera no nosso coração para manter viva em nós essas chamas da esperança, da alegria, a motivação nossa. Por isso que pode o mundo inteiro tentar abafar a voz da pregação do Evangelho, da pregação da palavra de Deus, abafar a voz do Evangelho, que não pode calar os cristãos pelo mundo afora, porque nós vivemos sob os poderes da ressurreição, e a nossa esperança é viva, porque o nosso Redentor vive e reina pelos séculos dos séculos. Os reinos que nos perseguem hoje cairão por terra, mas o reino de Cristo permanecerá para sempre,
porque Ele ressuscitou dos mortos. É por isso que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa esperança e seria vã a vossa fé. Mas Ele ressuscitou para a nossa alegria e para a nossa vitória. Podemos viver uma vida vitoriosa em Cristo, porque Ele ressuscitou dos mortos. Você crê nele como seu Salvador? Eu quero desafiá-lo a fazer isto, se você quiser ter também esta esperança. Que Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós vamos encerrar aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco. Hoje falamos sobre a esperança, muito firmada em Cristo e na sua ressurreição. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Oração é conversar com Deus. Deus Santo, Pai amado, muito obrigado porque o Senhor ressuscitou a Cristo dentre os mortos e Ele está vivo e reina pelos séculos dos séculos. Voltará em poder e glória para ressuscitar os mortos e julgar esta terra. E nós podemos ter uma esperança viva em Cristo, porque Ele vive e também Ele não só julgará esta terra, mas Ele também voltará em poder e glória. E todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aquele que o nega hoje o confessará naquele dia, tarde demais. Por isso, ó Deus, que eu peço que o Senhor opere eficazmente no coração daqueles que nos ouvem nesta manhã, promovendo vida, promovendo fé salvadora, promovendo a paz nos seus corações, trazendo salvação àquele que arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus como seu Salvador. Por isso nós pedimos esta bênção gloriosa sobre o nosso telespectador, onde estiver nos assistindo, que a Tua graça alcance o seu coração neste instante. Oramos com gratidão por este momento, por este espaço, neste canal, de podermos levar a Tua palavra a muitos lares, a muitos corações. Nós Te louvamos e Te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Logo o céu se abre, Quando eu oro, a terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar.